Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Consulta Pública, chegando com novidades sobre o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Não é a data que vai sair, não é o valor que você vai receber, mas são notícias muito importantes, inclusive algumas delas são fundamentais e podem, caso o governo faça isso que eu vou te passar, cancelar a maioria dos pré-contratos, os pré-cadastros já feitos até agora desse empréstimo consignado de vários bancos que queimaram a largada, saíram na frente, a gente avisou aqui para não fazer esse pré-cadastro, e agora o governo está tentando consertar o que deu errado e tentar trocar o pneu com o carro em andamento. Mas eu vou te explicar tudo sobre isso, são informações que a gente confirmou, você está vendo em primeira mão aqui, você não viu em nenhum lugar essas informações que eu vou te passar agora. Tudo aquilo que a gente vem falando nos últimos dias começou a sair hoje na mídia, então o que você está vendo aqui agora vai demorar alguns dias ainda para sair na grande mídia, você vai ter a informação em primeira mão. Só não esqueça de deixar o like, de fazer a inscrição e na descrição está o link para participar de um dos nossos grupos de WhatsApp. Vindo aqui para nossa tela, pessoal, começando com o motivo básico do atraso, só para a gente contextualizar. Esqueça a ação no STF, tem muita gente defendendo, dizendo, olha, não saiu porque tem gente recorrendo ao STF. Tudo bem, tem essas ações, tem esses protestos, órgãos de defesa, entidades, mas nada disso é um motivo concreto para o atraso do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. O que aconteceu foi que o governo ficou decepcionado com o mercado, o consignado não atraiu os bancos, mesmo que a Caixa diga que vai operar, o governo entende que a Caixa não tem capacidade de operar sozinho, a Caixa como instituição financeira abraçar inteiro esse mercado. Então eles estão segurando o empréstimo e trabalhando, tentando atrair mais bancos de credibilidade. Porque além da Caixa, os outros que decidiram, optaram por operar essa linha de crédito, colocaram taxa de juro elevada. Então o governo sente falta de uma estrutura melhor para isso. Como que isso aconteceu? É bem rapidinho para a gente entender como que aconteceu tudo isso. O consignado ele foi lançado sem estratégia. Muitas vezes a gente tem boas ideias, às vezes a gente não tem boas ideias, mas às vezes a gente tem uma boa ideia. Mas na hora de executar, a gente coloca em prática de uma forma tão mal feita que a boa ideia acaba virando um desastre. Então o que acontece? O governo claramente não conversou com os bancos antes de lançar o consignado. Então eles lançaram o consignado e todos ficaram esperando para ver. Tanto bancos quanto o governo. Então lançou a ideia e cada um ficou ali esperando para analisar. Enquanto esperavam, teve o caos de informações. Como assim? Enquanto não tinha lei, já tinha pré-cadastro com 80% de juro ao ano. Isso o governo olhando sem fazer nada, os grandes bancos olhando e não entendendo. Por que o governo não faz nada? Como que os outros bancos estão começando a fazer pré-cadastro e colocando o juro na altura se é um empréstimo consignado, que o juro deveria ser reduzido? E aí o governo ficou assistindo tudo isso. Demorou e não tomou nenhuma atitude. O governo não fez nenhum comunicado dizendo, gente, não faça pré-cadastro, pessoal, ainda não saiu. Nada disso. Eles assistiram o mercado se corromper. Eles assistiram o mercado tá fazendo a imagem do empréstimo consignado ficar de um empréstimo que explora os pobres. Claramente ficou essa imagem. Qual que foi o resultado? Quando a lei do consignado saiu, o pré-cadastro já era algo normalizado. Esses bancos que estavam fazendo o pré-cadastro já estavam imaginando bilhões de faturamento em cima de vocês, com essa taxa de juro elevada, só esperando o dia para colocar em prática isso. E muita polêmica. Todo mundo começou a repercutir, porque não fazia sentido sair um empréstimo consignado para o Auxílio Brasil e vocês pagarem o dobro do que estão pegando. E aí aqueles bancos que estavam esperando, os bancos que poderiam operar com uma taxa de juro reduzida, os grandes bancos que têm uma maior estrutura, que conseguem fazer uma análise de crédito melhor, eles olharam o mercado com essa fama. Quando eles foram olhar o mercado que saiu a lei, eles olharam, bom, mas esse mercado aqui já está sujo. É um mercado que está já há alguns meses, várias financeiras, vários outros bancos colocando taxa de juros abusiva, mentindo para vocês, falando data que não ia sair, cobrando para cancelar pré-cadastro, muita informação que deixou o empréstimo com uma fama ruim. O Ministério da Cidadania não apresentou garantias de que ia solucionar isso. E aí os bancos decidiram que era melhor não operar. E aí o governo ficou na mão, porque o governo esperava que os bancos iriam operar por conta disso. Olha só, a frustração do governo é porque eles esperavam meio que um efeito Paulo Guedes no mercado. Porque o Paulo Guedes tem boa relação com os bancos e eles esperavam que os bancos, olhando, olha, é um governo que a gente tem boa relação, tá lá o Paulo Guedes, vamos operar esse consignado e colocar a taxa de juro reduzida? Só que eles não contavam com a simples lei do mercado liberal, do mercado do capital. Que é qual lei do mercado? Ninguém vai operar um empréstimo consignado que está um mercado manchado por ser um empréstimo que todos os bancos que até então decidiram operar estavam manchando, colocando taxa de juro abusiva. É um mercado que o governo não ofereceu garantias, que o governo não fez uma regulamentação sólida limitando a taxa de juro.
E aí esses bancos simplesmente falaram, a gente não vai operar. E qual que é a receita para chegar nesse ponto? Falta de planejamento, e o pouco que eles conseguiram planejar foi executado de uma forma péssima. Então um pouquinho, não planejaram muito, mas um pouquinho eles planejaram. Esse pouquinho que eles planejaram, eles executaram de uma forma horrorosa até agora. E qual que é a tentativa atual? Antes de terminar a regulamentação final, que é essa do Ministério da Cidadania, o que eles começaram a pensar? Bom, o empréstimo saiu sem limitação de juro. Então o Ministério da Cidadania disse, olha, cada banco vai definir o número de parcelas e qual que é a taxa de juro. E cada banco faz o que quer. Só que isso afastou os grandes bancos, porque os grandes bancos pensaram, a gente não pode estar na mesma cesta. Ah, mas o que tem a ver se um banco vai operar com menos, outro vai operar com mais? O que o banco que está operando de uma taxa de juro menor tem a ver com outro banco que está operando com uma taxa de juro maior? É uma análise do contexto do mercado. Ele vai estar no mesmo cesto que esses bancos. Então, quando se falar em empréstimo consignado do Auxílio Brasil, ele vai estar no mesmo bolo de bancos. Uns operando de uma forma correta, outros operando de uma forma abusiva. Isso acaba manchando e respingando em todos. Então, o que o governo agora está cogitando? Eles cogitam incluir isso. Uma regulamentação final está em análise e eles estão negociando diariamente. Só que aí vem um novo problema. Se o governo aceitar colocar uma limitação da taxa de juro, o que acontece com o pré-cadastro? Os bancos que fizeram pré-cadastro agora eles estão preocupados, que eles investiram muito nisso. Muito em marketing, muito em divulgação, muito em fazer isso com que tivesse milhares de pré-cadastros. Tanto que vários bancos suspenderam agora isso. Se o governo limitar a taxa de juro, esses pré-cadastros, a maioria vão cair. Porque eles estão lá com 70%, 80%, 90% de juro ao ano. Se o governo limitar abaixo disso, eles vão ter que refazer essas propostas e enviar novamente para você, com novos valores, com tudo ajustado. Esses bancos também estão fazendo pressão no governo. Dizendo, olha, vocês falaram que não ia ter limitação. Como assim agora vocês cogitam colocar limitação? E aí o governo fica no meio disso e eles correm o risco de ficar sem nenhum. O que acontece? Bom, se o governo define colocar uma taxa de juros nesse consignado, ele não tem a garantia que os grandes bancos vão operar e ele pode fazer com que os poucos bancos que decidiram operar, mesmo que com a taxa de juros elevada, fujam do mercado, porque teve essa limitação. Então, tudo isso remete onde? Lá no início, quando tinha que planejar, conversar com os bancos, fazer reunião com a FEBRABAN, apresentar o projeto, debater antes de colocar a lei em prática. E aqui a gente avisou, pessoal, desde junho, esse é um vídeo de junho, eu venho avisando vocês, não façam pré-cadastro, aguarde sair a lei, aguarde que tem ainda muitas coisas para acontecer. Quem seguiu essas recomendações agora está num cenário, não vou dizer melhor, mas um cenário menos pior. Por quê? Porque muita gente está com pré-cadastro, não sabe que fim vai levar esse pré-cadastro, sabe que daqui a pouco a Caixa talvez comece a operar esse empréstimo consignado com uma taxa de juros reduzida. O que a gente tem de perspectiva para os próximos dias? Bom, agora no início de setembro o governo pretende publicar essa regulamentação final. Eles cogitam sim colocar uma limitação na taxa de juros, a gente não sabe ainda qual que vai ser o resultado disso, porque como eu acabei de explicar, eles têm medo de colocar essa limitação, colocar um máximo de juro, um máximo do número de parcelas, e os bancos que já toparam operar, que são os bancos menores que estão com a taxa de juros elevada, esses aí pulam fora. E aí os grandes que eles estão tentando atrair, talvez não entrem com força nesse mercado. Então o governo tenta equilibrar isso, atrair grandes bancos sem perder os bancos que já decidiram operar. Por que a Caixa não opera sozinha? Gente, são milhões de famílias querendo fazer um empréstimo consignado. É um valor gigantesco. A Caixa não quer abraçar esse mercado sozinha, porque vai comprometer muito a questão da distribuição dessas receitas de consignado e é uma linha de crédito que os bancos consideram arriscada, porque você não tem garantia de que vai continuar recebendo o Auxílio Brasil, você pode ser bloqueado. E depois como é que você vai pagar o empréstimo? Fica complicado para o banco cobrar. Então a Caixa entende que se pegar todo esse mercado sozinha, ela vai ficar muito exposta, correndo o risco de muitas pessoas deixarem de pagar e o banco entrar numa espiral de endividamento. Então a Caixa Econômica aceita operar, mas ela pede e pressiona que o governo traga outros bancos para dividir esse mercado, porque se ficar um pouco de família em cada banco, isso diminui o risco que cada banco corre na linha de crédito. Complicado, né? Por que chega assim? Quando você começa a construir um negócio torto e vai deixando, o que acontece? A sua construção vai sair torta. Se desde o início não teve o planejamento correto, não teve a calma de fazer tudo, lançaram em março esse empréstimo consignado. A gente está agora no início de setembro. Quantas vezes já mudaram as informações, quantas vezes eles prometeram datas e essas datas não se concretizaram? E olha no cenário que a gente está agora.
perto da eleição e não se sabe ainda qual que é o modelo de regulamentação final, se vai ter limitação, se não vai ter, se vão ser os pequenos bancos, os grandes bancos, se vai ser só a Caixa. Olha no que a gente chegou agora. Isso é aquilo que eu falei para vocês. Muitas vezes você pode ter uma boa ideia, muitas vezes você pode pensar uma boa medida, só que se você não executar ela de uma forma razoável, o resultado não vai ser um resultado satisfatório. Então faltou muito desse planejamento do governo lá no início e vocês são as vítimas disso, porque vocês estão cansados de notícias, vocês estão cansados da gente estar postando vídeo aqui e cada vez vocês ficam mais tensos. Eu estou reduzindo o número de vídeos, mesmo que diminua o número de visualizações do canal, para não saturar vocês com informações, com cada pequena informação. Então tento trazer as informações aqui de uma forma um pouco mais... até os vídeos ficaram um pouquinho maiores, que eu estou compilando as informações em um único vídeo para não deixar vocês nessa situação tensa. Enquanto isso, tem lá o calendário que ainda não foi antecipado. É lamentável isso. É lamentável que isso esteja acontecendo agora. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso ali nos comentários, se a explicação ficou clara, se você conseguiu entender, porque são vários meses de problemas. Eu tento montar uma ordem cronológica de como as coisas foram acontecendo para chegar até aqui, mas basicamente é isso. Quando a gente contata, a gente tem várias pessoas que sempre passam algumas informações bem bacanas pra gente. É sempre assim, olha, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer. Na segunda, teve uma reunião do ministro da Cidadania com a presidente da Caixa para tentar definir alguns pontos. Mas tá bem difícil que esse consignado saia de uma forma que deveria sair. Porque quando foi votado na Câmara, o que os deputados falaram? Olha, não é bom que as pessoas façam um empréstimo, mas se as pessoas do Auxílio Brasil vão fazer um empréstimo, que seja o empréstimo mais barato do mercado, que é o consignado. Só que até agora o consignado não se apresentou como um empréstimo barato, se apresentou como um empréstimo nível agiota, que é o pré-cadastro que está disponível para vocês. Por quê? Porque teve toda essa falta de planejamento até agora. Quero saber a opinião de vocês ali nos comentários, se essa explicação ficou clara, se você conseguiu entender tudo. Se você gostou, deixa o like, faça inscrição, comente aqui e participe lá dos nossos grupos, tem nossas redes sociais todas ali para vocês acompanharem. Quanto mais vocês acompanharem o Consulta Pública em várias redes, eu garanto que vocês vão ficar melhores informados e também vão conseguir ajudar a gente a crescer em vários meios de comunicação que a gente está tentando fazer um conteúdo diferenciado. Tá bom? Uma excelente noite para vocês e muito obrigado pela audiência.